bem? Estão todos bem na graça do Senhor? Amém? E se não estiver muito bem, lembre de Jesus e aí fica tudo bem. Não é fácil, né? Às vezes as lutas que passamos, os desafios que passamos são grandes, mas infinitamente maior é o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, queridos. Nós estamos aí há uma semana, exatamente há uma semana, do nosso seminário de casais, que vai acontecer na próxima quarta e quinta-feira. Então, dois avisos importantes: próxima quarta não tem culto normal, certo? O culto da quarta-feira vai ser só para quem está no seminário, e aí vai ser quarta e quinta. Então, segundo aviso e o lembrete, você que é casado e que ainda não fez a sua inscrição, faça rapidamente, porque nós estamos aí na última semana. Até domingo serão encerradas as inscrições, estarão finalizadas as inscrições, então faça rapidamente. Estou vendo muitos irmãos aqui casadinhos que não fizeram ainda, então faça para que você esteja aqui, e eu sei que vai ser uma bênção no seu casamento, nos nossos casamentos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, está tendo transmissão? Tá aqui em mim? Tá? Que a gente está estreando um equipamento novo ali, a gente está testando. Quem está em casa, lembre, faça a sua inscrição do seminário de casais. Começa a próxima quarta-feira, não será transmitido, o seminário é apenas presencial, né? Claro. Então, se você ainda não fez, como é que faz para fazer? Coloca aí o número da secretaria, Rei, na nossa transmissão, e os irmãos podem entrar em contato com a secretaria da igreja e fazer a inscrição do seu seminário, tá bom? Faça, porque as vagas são limitadas. Ainda tem muita vaga, mas até domingo encerraremos, certo? Então, adiante o processo. Meus amados, outro aviso importante que nós temos: sexta-feira agora nós temos culto pôr do sol, e aí eu quero pedir à irmã Jonelice, junto com toda a sua equipe de intercessão, que esteja orando pelo seminário, colocando a vida dos casais, dos casamentos, né, diante do Senhor, para que seja um tempo de renovo, de restauração, de bênção. Amanhã à noite, quem está aqui e é da congregação da nossa extensão da Caeira, eu estarei lá em reunião, 7 horas em ponto, reunião com os irmãos da Caeira, certo? Nós teremos ali momento de oração, vou deixar uma breve palavra, mas o foco amanhã, nós estaremos em reunião tratando sobre os rumos, né, da nossa extensão nesse ano 2024, principalmente para a liderança da nossa extensão. Então, você que faz parte da extensão da Caeira, não esqueça, vá e convide, manda mensagem para os irmãos que são de lá, para que não falte ninguém, tá bom? Quantos aqui continuam orando pelos propósitos que nós fizemos aqui no início do ano? Quem continua firme e forte em oração? Amém? Continua orando, não deixe de orar. Final do culto nós vamos orar ainda mais pelos nossos propósitos, alvos, pela nossa igreja. Estamos no ano de clamor por avivamento. Estamos clamando ao nosso Deus por avivamento, e esse é um clamor ininterrupto. Não é? Muitos são sinais de avivamento. Um deles é intensa oração a Deus. Não podemos deixar de orar, nem parar de orar. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra em Mateus, no capítulo 17, verso 19, e depois nós vamos para João, capítulo 4. Primeiro Mateus, capítulo 17, verso 19. Coloca aí, Asaf, hoje está na nossa transmissão não, no nosso multimídia, Asaf. Muito legal, os adolescentes aí envolvidos no multimídia. Paulinho, Asaf, Enzo.
Quem achou, diga amém. Amém? Acharam de verdade? Verdade verdadeira? Mateus, não, é Mateus, qual foi? 17, aí está no 1. 17. Não, capítulo 17, verso 19. Isso, vai para frente agora. Isso, garoto. Aqui embaixo está em inglês. Se alguém souber, já começamos lendo em línguas também, não é? Em português e em inglês, em duas línguas. Vamos ler, meus irmãos. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Jesus acabara de expulsar o demônio de um menino que o pai tinha trazido, e esse pai tinha levado o filho endemoniado aos discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Levou até Jesus, Jesus expulsou. Então os discípulos perguntaram: Senhor, por qual motivo não podemos expulsá-lo? Qual foi a resposta de Jesus? Verso 20. Por causa de quê? Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá. E o que é que vai acontecer, irmãos? E ele se mudará. Nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. E o verso 21 está entre colchetes. Pode deixar no 21, Asaf, isso. Porque em alguns dos mais antigos manuscritos esse versículo não se encontra. Em outros sim. Então, teologicamente falando, ou historicamente falando, há uma divergência se esse versículo de fato foi falado por Jesus ou não. Alguns manuscritos mais antigos têm, outros mais recentes e mais populares não tinham, mas enfim, isso não muda o fato. Porque o que eu quero falar, na verdade, esse texto de introdução, deixar para os irmãos, Jesus disse o seguinte, que foi por causa da pequenez da fé dos discípulos que eles não conseguiram expulsar aquele demônio do menino. Nossa fé tem tamanho, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Jesus falou que ele classificou o tamanho da fé dos discípulos nesse momento de pequena, por causa da pequenez da fé. Mas o que é ter uma fé pequena ou uma fé grande? Jesus explicou no texto. Ele disse: por causa da pequenez da fé de vocês. Mas se vocês tiverem uma fé como o quê? Um grão de mostarda, né? E às vezes a gente fala assim, olha, e a gente entra em contradição do próprio versículo. A gente não pode entrar em contradição. Veja, Jesus exortou os discípulos por causa da pequenez da fé deles. Então a fé deles ainda era uma fé muito pequena. Mas ele explicou como então ter uma fé operosa, como um grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda. Tem diferença o texto, tem ou não tem? Ele não disse que a fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu aqui uma sementezinha de mostarda? Quem já viu? Já viu? Como ela é? Ela é igual a uma semente de um caroço de manga, de siriguela, de pitomba? Não, ela é o quê? Muito pequenininha, muito mesmo. Parece um ciscozinho, né? Bem pequenininha. Parece chia. Alguém falou aí. Pronto, se você não conhece mostarda, conhece chia. Está na moda. Como um grãozinho de chia. Mas, contudo, todavia, se Jesus estava repreendendo ou ensinando os discípulos que eles não conseguiram expulsar o demônio pela pequenez da fé deles, mas que a fé de alguém deve ser como um grão de mostarda, Jesus não estava dizendo que a nossa fé tem que ser pequenininha como um grão de mostarda, mas sim operosa à semelhança de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes.
quase imperceptível. Se tiver aqui alguém limpa achando que é um pó. Mas uma vez semeada, das hortaliças conhecidas, pelo menos popularmente conhecida, a mostarda é uma das maiores hortaliças que tem. E aí Jesus disse que se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, a gente vai dizer a um monte. Nenhum discípulo fez isso. Nenhum discípulo disse a um monte, para o monte ali do Cruzeiro, sai daqui e vai para lá. Primeiro que não tem sentido se nos apegarmos que Jesus estava falando só de hortaliça e de um acidente geográfico chamado monte. Não, Jesus está ensinando um princípio de fé, não é, irmãos? Tanto com a mostarda como com o monte. O monte, nesse caso do contexto, era expulsar aquele demônio na vida de uma pessoa, outra barreira, outra dificuldade, outro milagre que a pessoa precisa. Poderão dizer a este monte, ergue-te, se mude para outro lugar, e o monte vai sair. E aí a frase que Jesus termina o verso 20 é: nada lhe será impossível. Jesus é mestre, Ele é o mestre dos mestres. No ensino, Ele é a própria sabedoria encarnada. E Jesus estava usando esses comparativos, essas analogias, para que entendêssemos princípios. E aí eu convido você a ir lá para João capítulo 4, verso 46. E a gente vai ver isso na prática. João 4, 46. Abre aí a sua Bíblia, por favor. A gente vai ver esse ensinamento de Jesus acontecendo na prática, na vida de uma pessoa. O que ele quis dizer como um grão de mostarda? O que ele quis dizer como, diga a este monte, sai daqui e vai para outro lugar? O que é que ele quis dizer com isso? Está aqui. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando viu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Olha o desespero daquele pai. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, voltou para casa. Quando já estava a caminho, um dos seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h a febre baixou. Com isto, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. Amém, meus irmãos? Que milagre maravilhoso. O que é que Jesus precisou fazer? Liberar a palavra, não foi? O que esse texto tem a ver com aquele outro texto? As histórias são diferentes, mas aqui nós encontramos o princípio empregado, o ensinamento que Jesus fez acerca daquela situação, pequenez da fé, mas que deve ser como um grão de mostarda, e que vai poder dizer ao monte: retira-te, sai daqui e vai para outro lugar, porque nada será impossível. Veja, nesse texto aqui, primeira coisa que a gente considera, falamos isso nos 12 dias de oração um pouco, toda crise que passamos e toda necessidade que nós temos de um milagre da parte de Deus, toda dificuldade, toda crise, problemas que passamos, são crises, são pressões, mas para aquele que é homem e mulher de Deus e pela graça do Senhor consegue ter uma visão espiritual do que está acontecendo, vê ali uma grande oportunidade de ter uma experiência com o Senhor. Amém, meus irmãos? Veja,
a Bíblia diz que esse homem, um oficial do rei, esse homem era um oficial do rei. Sabe quando que aproximadamente esse homem, oficial do rei, nos palácios, no palácio do rei, cheio de pompa, riqueza, soberba, altivez, sabe quando que ele procuraria Jesus? Aproximadamente, se não fosse a situação, nunca. Porque esse homem tinha tudo o que ele precisava, mas há situações que batem na porta da gente, que fazem com que nós caiamos no texto de Isaías que diz que nós pregamos as boas novas aos quebrantados de espírito. Há situações na nossa vida que vêm, que Deus permite, que Deus envia, para que nosso coração seja quebrantado e a gente se aproxime do Senhor. Porque sem tal situação, não nos aproximaríamos, não buscaríamos a Deus. Então, a primeira coisa a considerar, e eu vou chegar na semente de mostarda. Toda crise ou problema que passamos deve ser visto antes do desespero e antes de cairmos no risco de esmaecer na nossa fé, deve ser visto como uma oportunidade de ver o milagre de Deus operando na nossa vida e de termos uma experiência com o Senhor. Se você está passando por uma situação nesses dias, creia nessa palavra, creia que essa situação é para que você tenha uma experiência com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, aquele que quando aplicamos nossa fé nele, nada será impossível, que Jesus falou. Mas aqui, irmãos, nós vemos exatamente um processo de uma semente acontecendo, uma semente de fé, que Jesus se referiu em Mateus 17. Jesus disse lá: se a sua fé for como um grão de mostarda. Toda semente existe, irmãos, ou pelo menos as boas sementes existem com uma finalidade, de serem semeadas, e esse processo é chamado de um processo de morte, porque ela é lançada na terra e a semelhança de um corpo mortal enterrada, e sem que a semente morra, ela jamais vai brotar e dar vida e dar fruto. Jesus estava falando da semente de mostarda. A fé de vocês é pequena e ela tem que ser como um grão de mostarda. Primeiro, esse grão de mostarda, essa semente, nós comparamos, Jesus compara aqui, melhor dizendo, com a semente da fé. E a fé de todos nós, a fé que nos salvou, que fez com que, aplicada em Jesus, trouxesse para nós, irmãos, a salvação, foi uma semente plantada no nosso coração pelo Espírito Santo. O ser humano tem alguma fé, mas o ser humano não é dotado de fé suficiente, ou de uma fé salvífica em Jesus. Ou seja, o homem por si só, ele não consegue crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele, reconhecendo seus pecados, sendo o seu Salvador. Precisa de uma ação do Espírito Santo na vida dele. O apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos. Nós fomos regenerados. Quando? Quando a gente quis a Deus, não. Antes, quando éramos inimigos, Ele nos regenerou, para que daí então pudéssemos produzir dois frutos: arrependimento e fé. Amém, meus irmãos? Então, quando que a semente da fé em Cristo foi colocada em nosso coração? Quando estávamos mortos. O Espírito Santo vem e planta essa semente em nossos corações. Essa doutrina é básica, é fundamental, e é o início de tudo aquilo que Jesus está falando, de uma semente de fé como um grão de mostarda. Porque nesse homem aqui, irmãos, a fé desse oficial era uma pequena semente, pequenininha, como um grão de mostarda. Veja o que o texto diz, volta aí na sua Bíblia, verso 47. O que é que ele diz aí? Como que essa fé começou a brotar no coração dele? Quando? Cadê os irmãos? Foram arrebatados? Arrebatados. Quando? Olha lá, irmãos, a segunda palavra. Vamos lá, 1, 2, 3. E quando? Ouviu. A fé vem pelo quê? Ouvir, está vendo aí? Então, quando que a semente foi semeada no coração daquele oficial? Quando ouviu.
Ele ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele estava ouvindo a fama de Jesus, o que ele estava fazendo, o que ele estava operando, como as coisas estavam acontecendo. Jesus certa vez mesmo mandou um recado para João Batista: vá lá e diga a ele o que vocês têm visto. Cegos estão enxergando, mudos estão falando, coxos estão andando, milagres têm acontecido. Então a fama de Jesus, através dos milagres que ele operava, se espalhava. E esse oficial lá do palácio ouviu. E aí é um processo maravilhoso, e é justamente o processo como um grão de mostarda. Pequena semente foi colocada numa boa terra. Ele ouviu o que Jesus estava fazendo. A fé desse oficial em Jesus baseava-se inicialmente e exclusivamente nos relatos dos outros acerca do que viram. E é assim que começa no coração de todos nós, não é verdade? A gente ouve sobre o Evangelho, a gente ouve alguém testemunhando sobre o que Cristo fez na vida dele, a gente ouve um testemunho sobre Cristo, do que ele fez na cruz do Calvário para nos salvar. Então a fé é como um grão de mostarda aplicada na terra, pequenininha, muito pequenininha, mas o Senhor coloca em nosso coração. Jesus falou que o nosso coração é como uma terra, não é? Alguns é uma terra pedregosa, outros uma terra cheia de espinho, outros uma terra rasa à beira do caminho, mas existem pessoas que é uma terra profunda, boa, que vai ser plantada a semente. Então, o coração desse oficial tinha uma pequeniníssima fé, e que brotou por causa dos relatos dos outros. Mas veja o que acontece. A fé era uma pequenina semente no coração dele, tão pequena, que quando ele chega para Jesus, e é assim que acontece com a maioria de nós, se não com todos nós. Como é que você chegou para a igreja, ou chegou até Cristo? Muitas vezes a gente chega por causa de uma necessidade que temos, não é verdade? A gente chega por conta de uma enfermidade, de um problema, uma crise interna, uma depressão, uma angústia, ou um problema com o filho. Então, no início, sim, irmãos, nossa fé é como um grão de mostarda, também no tamanho, pequenininha. Mas se ela é semeada e colocada numa terra fértil, o processo começa. O processo para que seja uma fé em que nada ali será impossível, que Jesus falou, começa. E assim começou. Quando ele chega para Jesus, a fé dele só tinha um alcance: Senhor, vamos na minha casa, porque o meu filho está doente, e eu sei que se o Senhor for lá, baseado no que eu tenho ouvido sobre o Senhor, meu filho vai ser curado. Percebe a fé dele? A fé dele tinha um endereço, tinha um modo. Jesus tinha que ir na casa dele, tinha que tocar no filho dele, tinha que estar de corpo presente na casa dele. Ele não tinha uma fé ainda para crer que Jesus dava ordem à distância, que o milagre de Jesus ia via internet celestial, não precisava de presença física dele, porque ele, sendo Deus, a palavra dele alcança os confins da terra, não é verdade? A fé daquele oficial era pequena, baseada em relatos. Primeiro contato com Jesus: Senhor, vai na minha casa. Ele, naquele momento, ele não busca salvação, ele não busca arrependimento dos seus pecados. Ele tinha um foco, a fé dele era muito pequenininha: eu quero a cura do meu filho, e pelo que eu ouvi, o Senhor consegue fazer isso, então vamos lá em casa. Aí a gente vê então a pequena fé sendo semeada na terra que é Jesus, no lugar certo. Mas aí a Bíblia diz então, um segundo ponto, ele persiste. Jesus, quando ele se aproxima de Jesus e pede para curar o seu filho que estava morrendo, verso 48, qual é a resposta de Jesus? Parece que foi um pouco dura, né? Parece que uma resposta um pouco áspera. Para que a nossa fé seja como um grão de mostarda, que vai dar um fruto grande, milagre, ela precisa morrer, ela precisa ser colocada na terra, e lá no seio da terra, no oculto da terra, ela precisa quebrar a casca, romper a casca, senão ela não brota. E como é que vem esse brotar da nossa fé? Jesus dá uma palavra, ele diz o seguinte:
Então Jesus lhe disse para aquele homem, ele não disse para todos, para aquele homem: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Qual foi a resposta do oficial? O oficial pediu mais uma vez. Quando é que a nossa fé deixa de ser uma pequenina semente e começa a romper a casca, romper a terra e brotar, aparecer ali o brotinho por lá de fora? Quando nos testes que vêm daquilo que temos orado, seja ele o tempo, seja ele um aparente silêncio da parte de Deus. Estou orando e Deus parece que não responde. Já sentiu isso alguma vez na sua vida, sim ou não? O que é isso? É a pequena semente de mostarda rompendo a casca, vencendo a terra e colocando um brotinho do lado de fora ali. Se chama persistência. Esse homem ouviu uma aparente palavra dura de Jesus, aparente não, uma visível palavra firme de Jesus: Senhor, vai na minha casa e toca no meu filho e ele ficará curado. Eu tenho ouvido que o Senhor faz isso. Jesus disse: se vocês não veem sinais, vocês de modo nenhum vão crer. Como se dissesse ainda: a sua fé ainda é aquela baseada em ver para crer. Mas qual foi a resposta desse homem? Insistiu. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Aí eu pergunto aos irmãos: a fé dele já estava aperfeiçoada? Não, ele continuou fazendo o mesmo pedido: vai lá na minha casa, Senhor, vamos comigo. Talvez estava ali uma bonita carruagem: vamos comigo, antes que o meu filho morra. Então ele estava apreensivo, porque Jesus tinha que ir, e o tempo, ele não estava crendo que o filho dele resistiria se Jesus não fosse. Mas veja, ele já mostra um sinal aqui que a fé dele está progredindo. Qual é? Persistiu. Porque muitos, diante de um aparente silêncio, ou de uma palavra firme que ouve, que é um desafio para a fé, param de orar, recuam, e aí essa semente nunca vai brotar. Vai continuar como a dos discípulos, uma fé pequenina, mirrada, e aí desiste, suja a terra, escava a terra, acaba com a semente e a fé não brota. Esse funcionário do rei, esse oficial do rei, está nos ensinando uma lição de como deve ser a progressão da nossa fé em Jesus Cristo. Primeiro, eu ouvi, a semente foi plantada, gerou fé, mas minha fé ainda não é operosa. Senhor, venha. Senhor, venha. Lembra do que Jesus falou? Busquem e encontrarão, batam e a porta vai se abrir. Peçam e lhes será dado. E na comparação, seja como aquela mulher na porta do juiz, ou sejam como aquele amigo à meia-noite na casa do outro amigo. Insistam, insistam. Querido, se em algum momento você tem orado e há um silêncio da parte de Deus, não quer dizer que Deus não quer te dar. Quer dizer que Ele está trabalhando com você para que a sua fé brote, para que a sua fé cresça, para que a sua fé seja como um grão de mostarda. Mas há uma terceira coisa: a fé começa a brotar desse homem, mas aí a gente vê que algumas sementezinhas até brotam, como Jesus falou, aquelas plantadas no meio das pedras, ou numa terra rasa, brota, mas por causa do sol e porque a terra é rasa, não crescem. Mas não foi isso que aconteceu na vida desse homem. Veja, a Bíblia diz que quando ele ouve a palavra de Jesus, e ele insiste, quando Jesus fala: olha, vocês só creem, vocês só vão crer se veem os sinais. O que Jesus estava dizendo é: creia só porque eu estou te falando, não precisa ver antes de crer. Creia no que eu estou dizendo na minha palavra e o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que ele creu, irmãos. Veja o verso, acompanhe aí na sua Bíblia, verso 51, ou melhor, verso 50. Vá, o seu filho vai viver. O que é que a Bíblia diz agora, irmãos? Depois do ponto: o homem creu na palavra de Jesus e fez o quê? Partiu. Duas coisas a gente vê aqui. Percebe o caminho? Ele ouviu a semente colocada numa terra boa, mas quando vem a resistência, ou quando vem o tempo,
ele permaneceu insistindo, a fé brotou, mas para que a fé crescesse, veio o grande desafio. Jesus deu a palavra. Aquele homem não estava em casa para ver o que estava acontecendo com o filho, e pelo que nós vimos no texto, era a jornada de mais de um dia de caminhada para voltar para lá, para a casa dele. Ele tinha vindo atrás de Jesus, mais de um dia, deixou o filho lá, talvez nem sabia se o filho já poderia ter morrido. E aí Jesus dá a palavra de milagre. Jesus disse: vá, o seu filho vai viver. Não precisou muita coisa, não precisou de muitas palavras, não precisou de muito barulho, não precisou de muitos efeitos pirotécnicos, bastou uma palavra: vá, o seu filho vai viver. Jesus anteriormente o exortou, porque ele sabia como que ia operar aquele milagre. O milagre viria apenas pela sua palavra. Nesse caso não precisou nem tocar a mão no menino, só bastou a palavra. Em outros casos ele tocou na esquife de um morto, no caixão de um morto. Em outros casos ele cuspiu na terra e passou a lama nos olhos. Em outro caso ele tocou no leproso. Em outros casos a mulher tocou na orla de suas vestes. Houve um toque. Nesse caso apenas uma palavra: vá e o seu filho vai viver. E aqui tem duas coisas. Primeiro, ele creu. O homem creu. Olha a semente que brotou e agora está crescendo. Está crescendo. E a segunda coisa que ele fez, e partiu. Tem muita gente que quer crer, isso é maravilhoso, mas não vive ou não pratica ou não coloca em prática aquilo que acabou de crer e confessar com seus lábios. Se temos orado por algo nesses 12 dias do início do ano e continuamos orando, e você crê, haja baseado naquilo que você crê. Com as suas ações, não contradiga o que você tem dito, naquilo que você tem crido. Amém, meus irmãos? Então, se você diz assim: meu filho é um homem de Deus, e o menino está lá no mundo, perdidão. Meu filho é um homem de Deus, eu estou orando, o Espírito Santo vai tocar na vida dele. Não creia e chegue em casa e diga: você não vale nada, eu estou orando para os capeta que está na sua vida sair tudinho. Não diga: até quando eu vou aguentar você, menino, não converte nunca. Olha, a palavra está diferente do que creu. E sabe quando vai acontecer? Nunca, porque as ações mostram o que de fato está no coração. Às vezes com a boca a gente diz: eu creio, mas com a ação é que de fato a gente mostra se creu ou não. A Bíblia diz que o homem creu e voltou. Não insistiu mais para Jesus, não quis pegar Jesus à força, botar na carruagem, levar para casa. Ele simplesmente creu, virou as costas e partiu de volta para casa. Isso é maravilhoso, irmãos. É um ensinamento tão simples que nós estamos falando aqui da palavra. Mas veja, é como um grão de mostarda. Ninguém dá nada por ele, assim, ó, desprezível. Mas se ele for plantado, se ele brotar, se ele crescer, veja o que é que vai acontecer agora. Último ponto. A gente vê o fruto dessa pequena semente. Eu não sei, não entendo quanto tempo leva uma hortaliça como a mostarda, do dia que ela foi semeada até o dia que ela vira uma grande hortaliça. Mas uma hora ela cresce, uma hora o fruto, que são suas folhas, prontas, para serem consumidas, apreciadas, comidas, uma hora ela vai crescer. E aí a Bíblia diz que quando ele vai embora, ele encontra os seus servos vindo ao seu encontro, e a pergunta que ele faz é: os servos chegam, verso 51, quando já estava a caminho, seus servos vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. E aí ele pergunta: por volta de que horas o meu filho melhorou? Impressionante isso, né, irmãos? Porque a fé, escute isso, a fé em Jesus, a fé cristã, a fé evangélica, ou seja, a fé na palavra de Deus, baseada na palavra, não é uma fé translocada, não é uma fé sem firme fundamento, não é uma fé sem evidências. E essas evidências não vêm para gerar fé, essas evidências vêm posterior à fé
para provar que aquilo que nós cremos é real. Veja, ele pergunta: por volta de que horas meu filho ficou curado? E não foi porque havia dúvida no coração dele, porque se houvesse dúvida ele não tinha nem voltado. Ele teria continuado insistindo, trazido Jesus à força, feito alguma coisa. Ele creu e voltou, crendo que o filho estava curado. Quando ele pergunta: por volta de que horas meu filho ficou bom? E eles disseram: ontem, ou seja, na hora que ele estava com Jesus, foi há mais de 24 horas atrás. Ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Verso 52 ou 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela hora precisamente era a hora que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. A nossa fé, irmãos, ela tem fundamento. Quando alguém diz assim, às vezes eu fico assistindo alguns programas e algumas coisas, né? E quando uma pessoa do mundo quer encerrar o assunto com a gente, o que é que eles dizem? Ah, mas isso é uma questão de fé. Cada um tem a sua. Você crê do seu jeito, eu creio do meu jeito. É como se a fé fosse um ar, um vento, uma fumaça, sem peso, sem consistência, sem verdade, sem fundamento, sem alicerce, e que cada um crê no que quer. O mundo diz assim: essa é a minha verdade. Para fazer com que nós, e a verdade em Jesus, que é soberana, que é a verdade do universo, seja igualada a essas meias verdades ou falsas verdades, mentiras que o mundo tem. Entenda isso. Quando você vai e eu vamos pregar o evangelho para alguém, ou vamos falar de Jesus e dar fé em Jesus para alguém, a gente não está ali fazendo uma competição de religião, meu irmão. A gente não está ali querendo provar que uma religião é melhor do que a outra, que a nossa forma de pensar é melhor que os outros, e que o estilo de vida de crente é melhor que os outros. Não tem nada a ver com isso. Não queira mostrar para a pessoa que a vida do crente é melhor do que a vida do mundo, porque o parâmetro dela às vezes não é o nosso. Às vezes para ela ter uma vida boa é ter uma casa boa, um carro bom e umas férias boas. E aí ela vai perguntar: qual o seu carro? Aí você vai dizer: não tenho nem carro. Ela vai dizer: está vendo? É melhor ficar onde eu estou. Então, quando a gente vai pregar o evangelho, não é questão de estilo de vida, de norma, de conceito moral. Nós estamos pregando a verdade de Deus, do Senhor para o homem, e a única verdade que há. Ele é a verdade, a vida e o caminho, não tem outro. Então, quando você pregar, pregue sabendo: eu estou firmado numa fé que tem firme fundamento. Jesus mesmo disse que a nossa casa tem que estar firmada na rocha, e a rocha não é um areal, nem uma areia movediça, nem uma água congelada que a qualquer momento pode romper. Não rompe, não rompe. A fé daquele homem, daquele oficial, experimentou o processo do grão de mostarda. Se tiverem fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Ele ouviu, era uma pequena semente. Ele insistiu, a semente brotou. Ele creu e partiu, a semente cresceu. E aí veja o fruto, verso 54, ou melhor, 53. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Qual foi o fruto? Além do milagre, que já é um grande fruto. A última frase: e ele e toda a sua casa, o que, irmãos? Creram. Viu aí a semente? A semente que é colocada como um grão de mostarda em Jesus, ela plantada, ela brota, ela cresce e ela dá frutos. E esses frutos alimentam a muitos. Alimentam a muitos. Por que aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio do filho daquele homem que trouxe até eles? Jesus disse: por causa da pequenez da sua fé. Aqueles discípulos estavam num processo ainda. Nós vamos ver que esses mesmos discípulos lá em Atos não somente expulsam demônios no nome de Jesus, mas também dizem para aquele homem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem de um salto se colocou de pé. Nós vamos ver que aqueles discípulos, os milagres eram tantos que o Espírito Santo operava na vida deles, que as pessoas colocavam os enfermos no chão, para que quando eles passassem até a sombra deles, curasse aqueles homens ali.
O povo tão místico pegava os lenços de Paulo ali pregando, suava, pegava um lenço, suava, deixava o povo, catava para levar para casa, para servir de sinal de cura para quem estava doente e libertação para quem estava oprimido. Então, esses discípulos foram crescendo em fé, e assim tem que ser a nossa vida, a nossa fé, como um grão de mostarda, pequenininho, mas que semeado tem que brotar, tem que crescer, tem que dar fruto, e o fruto é enorme, é grande, é o maior que existe. Mas tudo isso, meu irmão, não é porque a nossa fé é uma fé na fé, nem uma fé colocada em outro a não ser em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E aí todos creram. Ele não foi atrás de salvação, ele foi atrás de uma cura. Mas porque ele foi até Jesus, não somente houve a cura, como houve salvação de toda aquela casa ali. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quem crê em Jesus aqui, como aquele que é o Deus do impossível, que faz o impossível acontecer? Você crê nisso, meu irmão? Sim ou não? Então vamos orar, colocar nossas vidas diante do Senhor. Querido Deus, te louvamos pela tua palavra e oramos para que o teu Espírito Santo, pela tua palavra, produza em nós uma fé como um grão de mostarda. Que possamos a cada dia, Pai, aplicar nossa fé em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Que a cada dia, Espírito Santo, pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Que a nossa fé venha não somente brotar, mas crescer e dar muitos frutos. Colocamos diante do Senhor nossas necessidades, Pai. Eu oro pelas minhas e oro pelas necessidades dos meus irmãos, para que o Senhor venha, Pai, sobre nossas casas, sobre a vida dos nossos filhos, das esposas, dos esposos. Venha, Pai, no nome de Jesus te pedimos, sobre o nosso lar, sobre a vida dos nossos pais, sobre a vida daqueles que estão enfermos, doentes. Senhor, cura no nome de Jesus e opera de forma poderosa, Senhor. Libera, clamamos, libera a tua palavra, assim como Jesus liberou para a vida daquele oficial e o milagre aconteceu. Clamamos, libera a palavra de milagre na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque é do Senhor que vem o nosso milagre. É o nome de Jesus que nós cremos, é no nome de Jesus que nós depositamos a nossa confiança, é através do nome de Jesus que nós podemos orar, crendo que o Senhor, ó Deus, nos responderá por causa do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Oramos pela nossa igreja, clamamos ao Senhor, que o Senhor venha avivando a tua igreja, abençoando a tua igreja, operando na vida da tua igreja, Pai, ó Deus, pelo teu Espírito e pela tua palavra, com graça e com verdade, para que possamos avançar em fé, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente crescer em fé, e em nome de Jesus, continuar anunciando a palavra do Senhor com ousadia e intrepidez, Pai, no nome de Jesus Cristo. Não nos deixa calar, mas que os nossos lábios e a nossa vida testemunhem acerca de Cristo, para que outros creiam no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos e pedimos que o Senhor venha, ó Deus, abençoar todos aqueles que precisam, ó Deus, de um milagre em suas vidas, ó Deus, acerca de necessidades, de portas abertas. Abre portas na vida da tua igreja, abre portas na vida dos teus filhos, abençoa, Pai, em nome de Jesus, aqueles que precisam, Pai, de um milagre do Senhor na vida financeira, no trabalho, em sabedoria, na administração e em tudo, Deus, que estamos envolvidos. Socorre o teu povo, abençoa o teu povo, libera a palavra de vitória na vida do teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Querido Deus, oramos pelo nosso seminário de casais que vai acontecer na próxima semana. Pedimos ao Senhor, Deus, que faça com que muitos casais estejam aqui e que todos sejam edificados na tua palavra, que os maridos tenham a sua mente e os seus corações trabalhados pelo teu Espírito Santo, que as esposas sejam tocadas poderosamente pela tua palavra, e um possa ter o coração convertido ao outro, e assim sejam casamentos que glorifiquem o teu santo nome, meu Pai,
em nome de Jesus. Restaura casamentos nesses dias, Pai. Renova casamentos nesses dias. Traz alegria aos casamentos nesses dias, Pai. E faça com que cada um, em nome de Jesus, Pai, seja tão profundamente marcados nesses 2 dias, que saiam daqui diferentes da forma que entraram, amando um ao outro, marido amando a esposa, esposa amando o marido, conforme a tua palavra e o teu Espírito, Pai. É a nossa oração, Pai, que fazemos nessa noite, te agradecendo por esse momento, pedindo que o Senhor nos leve para casa em paz, guardado e protegido, e nos dê um restante de semana igualmente abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, antes de sair, 2 coisas. Se você vai ofertar ou entregar o seu dízimo, faça isso com alegria ao Senhor nessa noite. E antes de sair, dá um abraço em pelo menos 5 irmãos. Deus te abençoe, vá em paz e um bom restante de semana para cada um, em nome de Jesus.